Vida, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e outras 8 entidades, como a CNBB, a Abrasco, ABI, Andifes, CNS, SEBS, SBB e Rede Unida. Em um momento tão importante e delicado da vida no mundo, e particularmente no Brasil, a Mutagen não poderia deixar de participar desta marcha. Sou Silvia Batistoso, professora titular do Departamento de Biologia Celular e Genética da UFRN e atual presidente da Mutagen Brasil, e serei a mediadora desse evento, além de fazer uma breve explanação sobre a nossa associação. Mas antes de apresentar o nosso painel dentro da programação desta marcha, eu gostaria de ressaltar os 6 pilares que regem essa manifestação. Então, esses pilares são o direito à vida, é o bem mais relevante, inalienável da pessoa humana, sem distinção de qualquer natureza. As medidas de prevenção e controle no enfrentamento da pandemia da Covid devem ser estabelecidas com base científica e rigorosamente seguidos a partir de planejamento articulado entre os governos federal, estadual e municipal. O Sistema Único de Saúde é um instrumento essencial para preservar vidas, garantindo com equidade o acesso universal e integral à saúde. A solidariedade, em especial para os grupos mais vulneráveis da população, é um princípio primordial para a sociedade mais justa, sustentável e fraterna. É imprescindível para a vida no planeta a preservação do meio ambiente e da biodiversidade, garantindo a todos uma vida ecologicamente equilibrada e sustentável. E, por fim, a democracia e o respeito à Constituição são fundamentais para assegurar os direitos individuais e sociais, bem como para proporcionar condições dignas de vida para todos e todas os brasileiros. Assim, norteados por alguns desses eixos, iremos dar início ao painel intitulado Ambiente, Saúde e Pesquisa em Prol da Vida, que conta com a presença dos professores doutores e também ex-presidentes da Mutagen, professora Gisela Aragão Buzeiro, da Unicamp. Dá um oizinho, Gisela. Olá. Que abordará a questão ambiental, falando sobre os agrotóxicos. Será que estamos no caminho certo? E o professor Carlos Menck, da USP, que abordará a situação do Covid no Brasil. Bom dia. Bom dia. Cada um de vocês terá 15 minutos para fazer suas apresentações, e após, ao final da fala do Menck, iremos ter um momento mais dinâmico e interativo com os participantes. Então, ouvintes, por favor, deixem seus comentários e perguntas no chat para que, ao final, possamos discuti-los e respondê-los. Obrigado. Mas antes de passar a palavra aos nossos convidados, me permitam fazer uma breve apresentação da nossa sociedade para o público, uma vez que essa live é aberta e nem todos são da área científica. Então, o que é a Mutagen? A Mutagen é uma associação científica sem fins lucrativos que reúne brasileiros na área de mutagênese e genômica ambiental, sendo a mutagênese o estudo da alteração da informação genética, a carcinogênese, o processo de formação de tumor, teratogênese, alteração ao longo do desenvolvimento, antimutagênese, reparo de DNA, nutrigenômica, os efeitos dos alimentos na expressão dos nossos genes, e a epigenômica, as alterações na molécula do DNA, na conformação da estrutura, que não são mutações, que controlam a expressão gênica, entre outros, as áreas de interesse desse grupo. E quais são os objetivos de quem trabalha nessa área? De forma bem sucinta, a gente pode dizer que seria identificar e caracterizar compostos que nós chamamos de mutágenos, seja no solo, na água ou no ar, capazes de interferir com a molécula da vida, a molécula de DNA, entender como esses danos podem levar a disfunções celulares, causando assim inúmeras doenças, compreender molecularmente como a célula corrige os danos da molécula de DNA, compreender os mecanismos moleculares da ação desses compostos no organismo, na manifestação da sua toxicidade, e identificar produtos que tenham ação antimutagênica para assim proteger a molécula do DNA,
para que, com esses conhecimentos, apesar de básicos, afinal, a pesquisa básica é quem fomenta a busca de soluções para diversos problemas da vida, possam auxiliar na tomada de medidas eficazes para a minimização desses efeitos, auxiliar na regulamentação relativa à presença e à quantidade desses poluentes no ambiente, em níveis aceitáveis para a saúde ambiental e humana, identificar marcadores para diagnósticos precoces e alvos para uma terapia mais assertiva, mais pontual, contribuindo assim para a melhoria do meio ambiente e da vida. Afinal, é apenas por meio do conhecimento e da ciência que se avança na busca de um mundo melhor, de uma vida melhor. Então, após esse breve relato, né, contextualizando a Mutagen dentro dos eixos, os pilares dessa marcha, passo a palavra à professora Gisela Ambuzeira. Ela é bióloga da Unicamp, onde também fez seu doutorado em genética e biologia molecular. Atualmente é professora titular da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, campus de Limeira, e professora colaboradora do Winchester College of Textiles, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Realizou pós-doutorado no National Institute of Environmental Health Science e na Environmental Protection Agency, ambos nos Estados Unidos. Trabalhou por 22 anos na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, e atua na área de mutagênese ambiental, ecotoxicologia, toxicologia de corantes, agrotóxicos em água e toxicologia regulatória. É com você, Gisela. Obrigada. Bom, gostaria primeiro de agradecer muito o convite e é um prazer enorme estar aqui participando dessa marcha. Eu vou apresentar então a minha tela, eu tenho apenas alguns slides para vocês. Então, nós escolhemos o tema para conversar com vocês hoje, nós escolhemos o tema agrotóxicos como um exemplo de muitos dos compostos que podem estar presentes no meio ambiente, causando efeitos indesejados. Muito bem, como os agrotóxicos chegam no ambiente aquático? Eles vêm através da aplicação na agricultura, por exemplo, e esses agrotóxicos acabam caindo no meio ambiente aquático, principalmente rios, podem se filtrar no solo, atingir as águas subterrâneas, e dessa forma acabam, primeiro, diretamente afetando a biota aquática, e também indiretamente a saúde humana, pois a gente utiliza essa água, tanto a água subterrânea quanto a água superficial, após tratamento ou não, muitas vezes, às vezes diretamente do poço, atingindo então a saúde humana, né? Muito bem. Então, esses agrotóxicos, se estiverem em concentrações acima daquelas que causam nossa preocupação, aí sim nós precisamos agir. Então, eles podem causar efeitos adversos, especialmente quando pensamos na biota, que é a biota aquática, que do solo é a primeira que vai estar, então, em contato com essas substâncias, e alguns podem levar até efeitos no material genético, que é motivo de preocupação da nossa sociedade, levando, então, a diminuição de populações e também, além de afetar o meio ambiente, indiretamente diminuir a oferta de alimentos, por exemplo, para a saúde humana. E esse agrotóxico, ele não fica paradinho, não, ele vai se movimentando, então torna a nossa tarefa cada vez mais complicada e difícil para verificar se os níveis que a gente encontra no meio ambiente estão aceitáveis. Bom, os agrotóxicos no Brasil, o Brasil é um dos maiores consumidores do mundo de agrotóxicos. Hoje são comercializadas 500 mil toneladas por ano, em média, nos últimos 5 anos, e existem 300 ingredientes ativos, mais ou menos, que são aprovados para uso no país. Os agrotóxicos, se
eles acabam indo para o ambiente, é necessário que a gente saiba quais são as concentrações e para onde eles estão indo. Então, nós fizemos recentemente um estudo mostrando que os dados em agrotóxicos em águas superficiais são bastante escassos. Encontramos, apesar de termos mais de 300 ingredientes ativos, encontramos apenas 43 que foram estudados e 34 foram encontrados nas águas superficiais brasileiras, né? O número de estudos, como vocês podem ver pelo mapa, é muito pequeno. E o que a gente descobriu? Que, infelizmente, a maioria dos agrotóxicos, como vocês podem ver listados aqui, quando essa barrinha está acima do valor de 1, indica que eles estão oferecendo risco para a vida aquática. Ou seja, nós temos vários agrotóxicos, né, os herbicidas e os inseticidas, principalmente, oferecendo, então, estão em concentrações ambientais que oferecem risco para a vida aquática, o que é uma grande preocupação. Vocês podem dizer, mas professor, é para a vida aquática. Sim, para a vida aquática, mas existem regulamentações no Brasil que garantem, não é, a preservação desses recursos. É um direito nosso de ter os rios com qualidade adequada. Em águas de consumo humano, é sempre uma grande preocupação. Sim, o Brasil tem uma boa notícia, o Brasil tem um programa muito bem estruturado, que se chama Vigiágua, para monitorar não só agrotóxicos, as diversos contaminantes em água, os agrotóxicos estão dentro desse programa, mas infelizmente só existem hoje na nossa portaria 19 regulamentados, né? Nem sempre aqueles que seriam os que apresentam maior risco à saúde, e infelizmente esses dados do Vigiágua, apesar de ser um programa excelente, não são alimentados de forma completa pelos estados, para agrotóxicos particularmente diversos dados completos, erros, inconsistências, vários problemas que a gente verifica nesse programa, que é uma pena. Muito bem, então temos problemas, não é? Temos problemas, e quais seriam as necessidades e alternativas que a gente pensou e visualiza? Bom, vocês viram que nós temos são muitas toneladas de agrotóxicos, e em sua maioria são agrotóxicos químicos, né? O que a gente entende que seriam alternativas para o país, e como é que eu visualizo que seria aí nossa ação? Seria estimular as técnicas agrícolas sem uso de agroquímicos, né? Por exemplo, manejo integrado. Diversos estudos hoje existem que permitem que isso ocorra, mas precisa haver uma organização de toda a produção agrícola para isso. Acredito ser fundamental programas de monitoramento de águas abrangentes, de águas subterrâneas, águas de rios, represas, em todo o Brasil, não é? Imagina, nós temos pouquíssimos dados, gente. Como que eu posso saber se nós estamos no caminho certo ou não, se a gente não tem dados confiáveis que me permitam dizer? Imagina lá um poço numa região muitas vezes rural. Como é que é essa qualidade da água? Nós não temos dados especialmente para agrotóxicos. E é preciso que a gente desenvolva, nesses programas de monitoramento que estão atualmente ocorrendo, o uso de técnicas com baixos limites de detecção para que nos permita a gestão e a ação na proteção dos nossos ecossistemas aquáticos. Acredito eu, confio muito no aumento de tecnologias como controle biológicos e feromônios. Essa tecnologia de controle biológico já é relativamente antiga, e o Brasil é um dos pioneiros nessa área, um dos países que mais desenvolveu esse assunto, é bastante eficiente. A gente vê hoje as grandes empresas voltadas para os agroquímicos investindo em controle biológico. Um exemplo está aqui, né? Coloquei aqui para vocês verem um inseto coberto por um fungo, que é um fungo patogênico específico para esse inseto, o que é muito bom, porque é um jeito da gente controlar um inseto de uma maneira específica. Mas, apesar da gente já ter 52 ingredientes ativos desse grupo de controle biológicos e feromônios, a gente apenas, em tonelada, eles representam apenas 0,06% do consumo. Então, a gente precisa, na minha opinião, estimular essa área. E, por fim, como, claro, aqui fã da ciência, não é? Desenvolver novas tecnologias usando RNA de interferência nas plantas, ou então CRISPR-Cas,
todas essas tecnologias com estudado, envolvidas, que a gente tenha novas tecnologias na área agrícola, de forma à redução do uso de compostos químicos. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação, em todas essas áreas e muitas outras que eu nem comentei, porque não dá para falar tudo que a gente precisa, mas nós precisamos de ciência, nós precisamos de entender os nossos problemas e achar formas de resolver esse problema e transformar isso, de fato, em inovação. Muito bem, mas eu continuo perguntando, será que estamos no caminho certo? Essas são algumas fotos que são relativamente recentes da situação dos nossos recursos hídricos no Brasil. Então, penso eu que há muito ainda que fazer. Muito obrigada. A gente vai conseguir discutir, né, de uma forma bem interessante. E eu passo agora, então, a palavra ao professor Menck, também biólogo pela USP e doutorado em bioquímica pela USP também. Atualmente é professor titular do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Tem experiência na área de genética, com ênfase em genética molecular de micro-organismos, atuando principalmente nos temas reparo de DNA, mutagênese ultravioleta e transferência gênica em vetores virais. Também tem interesse no uso de RNA de interferência no silenciamento de processos de reparo de DNA, com objetivos de entender seus mecanismos e potencialização dos efeitos de quimioterápicos no tratamento de tumores. A palavra é tua, Menck. Obrigada. Bom, muito obrigado. Deixa eu perguntar se vocês estão vendo a minha tela. Ainda não. Agora? Não. Sim. Agora sim? Agora então, sim. Tá bom. Ok. Muito obrigado pelo convite, Silvia. Eu queria agradecer e parabenizar a SBPC e a Mutagen Brasil pela iniciativa. É fundamental a gente falar de ciência nesse momento tão difícil em que a gente enfrenta a crise dos maiores sabores. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com a ciência brasileira e um pouquinho da pandemia de Covid, que, obviamente, afeta a vida de todos nós. Eu queria voltar atrás e falar um pouquinho sobre a pandemia que assolou o mundo em 1917 e 1919. Era um vírus diferente, era um vírus influenza H1N1, que foi divulgado, ele espalhado principalmente pela própria guerra. Apesar de chamar gripe espanhola, ele provavelmente ou teve origem nos Estados Unidos, alguns dizem que ou teve origem na China também, e essa pandemia, ela matou 50 milhões de pessoas, mais do que a Primeira Grande Guerra, mais do que a Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial. Por que eu estou falando isso? Porque tem umas curiosidades em relação a essa gripe que fazem a gente pensar no que está acontecendo na pandemia agora. Ela chegou por um transporte. Na época, chegou via marítima. É muito curioso que sabe-se que esse navio, Demerara, ele aportou em Pernambuco, Rio de Janeiro e Santos com doentes, e ele foi responsável, quer dizer, as pessoas que estavam nesse navio foram os principais responsáveis pelo início da pandemia aqui no Brasil. Isso em início do segundo semestre de 1918. Foi um desastre para o Brasil. O Rio de Janeiro se transformou num vasto hospital com mortos nas ruas, esperando para poder ser recolhidos. Então foi um desespero. No Rio de Janeiro morreram cerca de 15 mil pessoas, o que para a população da época era um número absurdamente grande. Algumas questões importantes agora comparando com a gripe espanhola, que é então o vírus influenza, que é um vírus diferente do coronavírus que está aqui à direita, mas a taxa de letalidade, claro que as estimativas da época podem ser contestadas. Se hoje já é complicado, imagina na época, 1918.
E aqui você vê que a taxa de letalidade se acreditava entre 1 a 10%. É engraçado como isso está muito próximo ao coronavírus. Também dava uma síndrome respiratória, como esse atual coronavírus. E agora, uma coisa que é muito importante, muita gente acha que passaram-se mais de 100 anos e, obviamente, a gente tem remédios contra o vírus. É óbvio, passaram-se 100 anos. Não é verdade. Por que não é verdade? A gente não fez nada, fizemos muita coisa. Mas só que não é fácil. Se fosse fácil, a gente já tinha resolvido. Na verdade, muita gente acha, imagina, a gente tem antibióticos, vai resolver o problema dessa infecção. Não adianta, esses antibióticos não funcionam em vírus. E esse vírus é diferente de bactéria. Não é uma infecção bacteriana, que seria tratada com vírus. Infecção secundária poderia ser tratada com antibiótico. Mas não é o problema. A doença está sendo causada pelo vírus. Isso é claro. Algumas curiosidades. Na época estava cheio de fake news também. Cheio de boato. Boato correndo para lá e para cá. Caldo de galinha era bom. Quinino. Houve uma invenção na época muito importante que o pessoal achava que eliminava o vírus. É o limão com cachaça. Na época eles não tinham gelinho. Mas como isso foi criado no interior de São Paulo, foi chamado de caipirinha, que até hoje a gente toma. Não resolve o problema da pandemia, tá, gente? Eu achei esse boato que eu acho que é genial, porque na época, 1918, houve muita gente que falou que a gripe espanhola ela foi criada pelos alemães, que estavam na guerra. E eles que criaram uma arma bacteriológica. E isso estava no fronte agora, contaminando as outras pessoas, contaminando todo mundo. Hoje em dia está igual, a gente tem gente falando que foi criado na China. Não foi, gente. Sinto desapontá-lo. O coronavírus, ele apareceu na China por uma contaminação zoonótica, e se a gente continuar agredindo o meio ambiente, nós vamos ter outros vírus desse tipo. E pode começar a aparecer aqui no Brasil, tá? Porque a gente tem um potencial de biodiversidade muito grande no Brasil. Algumas considerações. Na época da gripe espanhola, morreram 15 mil pessoas, o Rio tinha 700 mil pessoas. Em São Paulo, morreram 5 mil pessoas. A população era de 500 mil. Bom, atualmente, curiosamente, São Paulo já matou 5 mil pessoas também. Mas se a gente não tivesse o distanciamento social, como a população é muito maior, então, Rio de Janeiro são 7 milhões de pessoas, nós teríamos cerca de 150 mil óbitos. Em São Paulo, a gente poderia ter 12 mil óbitos. Como é que a gente está conseguindo segurar que ainda não chegou lá ou não vai chegar? Por que estamos fazendo distanciamento social? Mesmo que com problemas. É melhor ter isso do que não ter. Estamos conseguindo segurar a pandemia por causa do distanciamento social, que é um dado científico, que é uma proposta científica, mesmo que exista menosprezo por parte de algumas pessoas. Bom, se isso é verdade, na época teve no Brasil cerca de 40 mil mortes. Curiosamente, mais ou menos o mesmo número de mortes que nós temos agora. Mas se a gente não tiver o distanciamento social, a gente poderia chegar até 250 mil a 1 milhão de mortos. Mas ainda não acabou, gente. É melhor a gente não descuidar. É melhor a gente manter o distanciamento social. Não é uma gripezinha de forma nenhuma. Temos que nos cuidar. Bom, gente, e a ciência brasileira nisso? Bom, a situação está complicada, muitos laboratórios estão fechados, mas nós temos muitos heróis. Normalmente, o cientista brasileiro é um herói. E estão tentando, nesse momento terrível, buscar respostas de combate à pandemia. A gente está trabalhando para fazer diagnóstico dentro das universidades. Então, laboratórios inteiros estão sendo movidos para fazer mais diagnóstico, para a gente ter mais diagnóstico. A gente está trabalhando para tentar identificar mais medicamentos. A gente está tentando fazer novos testes, vacinas. A gente está trabalhando muito a ciência brasileira atualmente. Mas, por outro lado, a ciência brasileira não dá para não negar. Ela perdeu muito desde 2014.
a situação só piorou. Perdeu apoio, teve cortes de bolsas, teve processos que estão simplesmente minimizando a ciência básica, e eu lembro que é a base do que a gente está podendo dar de resposta estão em laboratórios que fazem ciência básica. Não são aqueles aplicados, são aqueles laboratórios que fazem ciência básica que estão tentando fazer, inclusive, diagnóstico. Por quê? Porque existe uma onda de negacionismo da ciência, como se a ciência não valesse nada. Estão tentando propor respostas simples em coisas que não são simples. Se fosse simples, já teríamos resolvido. E, na verdade, a gestão brasileira e a educação brasileira de hoje, ela está dominada por pessoas que são ou terraplanistas, ou então são criacionistas. São pessoas que têm uma visão diferente de ciência, que acham que tudo é simples, que as respostas são simples. Não são. E são complicadas e precisam ter investimento, precisam ser defendidos. E algumas colocações, inclusive de um ministro da Saúde, o doutor Mandetta, ele acabou de falar isso, que no Brasil o que está acontecendo é que você tem um leigo que está propondo o uso de um medicamento. E tem outro leigo que está fazendo o protocolo para liberar esse mesmo medicamento. E que isso é o mais próximo de um estudo duplo cego que temos, que é ciência. Lembrar que os gastos com a saúde, apesar de serem destinados, não estão sendo gastos também por incompetência. Também por incompetência e má gestão. Mas não é só na área de saúde, gente. Olha o que nós temos no país. De repente, pode desmatar à vontade, pode tacar fogo. E temos um ministro de governo que fala que quer aproveitar a tranquilidade da pandemia. Só ele está tranquilo, eu não estou tranquilo. Enquanto a boiada passa. A boiada que está dando apoio é o gado que está dando apoio. Bom, gente, há uns perigos de desmatamentos terríveis. E a Amazônia é o nosso principal patrimônio hoje. É um patrimônio ambiental, mas não é só isso. É patrimônio de vida. E ela está queimando hoje, por causa dessa falta de política. A coordenação praticamente não existe. E aí eu queria citar alguns pontos, pegando esse tweet do Mário Rambaldi, que eu acho que é fundamental. Algumas coisas a gente esquece, eu quero lembrar. Já há mais de um ano que o INPE não pode divulgar os dados sobre desmatamento. O IBGE não quer divulgar os dados sobre desemprego. Agora, o Ministério da Saúde não quer divulgar os dados da pandemia. Portal de transparência não pode divulgar os dados de despesa de presidente e ministros. Isso é censura. A ciência está sendo muito afetada. O Brasil está sendo afetado. Se isso não é crime de responsabilidade, desculpem, eu não sei. 40 mil mortos, e não é só isso. Eu, só para concluir, eu queria apresentar uma coisa que está sendo feita no nosso laboratório. Como eu disse, laboratórios estão tentando ajudar de alguma forma. E exatamente no laboratório, a pós-doutoranda Pilar Veras, ela está chefiando um grupo que montou um site que dá os dados da pandemia em estados, regiões e municípios. E, obviamente, teve problema na última semana por causa desse bloqueio aos dados, que o governo disse que voltou atrás, mas não voltou, nós estamos com problema, sim, para os dados. Mas eu queria apresentar alguns dados que são divulgados, entre eles, aqui é o número de casos acumulados, aqui é São Paulo, aqui é Rio de Janeiro, e aí tem outros estados. Número de óbitos crescentes acumulados em São Paulo, e aqui pela data, tá bom? Pela data até 8 de junho, houve uma certa atualização, mas os últimos dados tiveram um certo problema. Aqui, é muito interessante esse dado, porque aqui é dado dia a dia. Então, o que você vê, inclusive, é um subido, está aumentando o número de casos confirmados dia a dia, o que significa que a pandemia ainda está crescendo no Brasil, e isso é um problema sério que nós temos. Essa linha vermelha é o acumulado de 7 dias, mas você vê que os gráficos são interessantes, porque cada dia tem, vocês veem que tem essa onda, né, essas ondas. Isso significa que nessa região aqui, ou nessa região, são os finais de semana onde tem menos número, seja de casos confirmados, seja de óbitos, que está na parte de baixo.
Ah, acho que está tendo algum problema. Ok, voltei. Voltou? Ok. Eu queria mostrar alguns outros dados. Esses são os dados de Maranhão. Então, você vê que ainda está subindo, mas parece que deu uma estabilizada, provavelmente por causa do lockdown que eles fizeram. E aqui nós temos os dados da Amazônia, em que dá para ver claramente que já há algumas semanas, então cada onda dessa é uma semana, está caindo na cidade que teve, inclusive, colapso do sistema de saúde, que é a Amazônia, tá? No caso, Manaus. Mas, aparentemente, há uma certa boa notícia, há uma possibilidade de controle lá. Esse dado é muito interessante, que é os dados de síndrome respiratória aguda. Eu coloquei aqui só o Sudeste e Nordeste, mas tem de outros países. Esses em azul mostram a quantidade de pessoas contaminadas com Covid. Mas você vê que a síndrome respiratória aguda está crescendo esses 2 últimas semanas. Isso aqui é semana vocês estão tendo uma queda, mas isso é falso, porque, na verdade, isso aqui ainda está faltando o registro. Então, tem 2 semanas de atraso no registro. É sempre assim. E então não é que está caindo, não, ainda não está caindo, nem no Sudeste, nem no Nordeste, nem em nenhuma região, mas o que eu queria chamar a atenção é que essa parte vermelha são síndromes respiratórias ainda não detectadas. Pode ser Covid? Pode. E aí, se existe gente no Ministério de Saúde falando que existe uma supernotificação de morte, desculpa, gente, nitidamente nós temos uma subnotificação de pessoas contaminadas com Covid, nós temos que tomar cuidado. Mas a ciência é forte, a ciência vai trazer a resposta. E os cientistas, com participação do Brasil, estão trabalhando forte para a obtenção de uma vacina. É difícil, vários estudos estão sendo feitos, eu listo alguns. Este atual começou a ter, apesar do governo federal ter dito que nós não íamos participar da vacina, estamos, é uma vacina mediada por adenovírus. Eu queria chamar a atenção para 2 vacinas mais. Uma é a número 6, que é uma partícula parecida com vírus, que está sendo feita no Brasil, é um protocolo brasileiro, isso é muito importante, pode ser um protocolo que vai dar certo, e eu queria chamar a atenção para o número 4, que é o do vírus inativado, que é mais tradicional, que está sendo feito na China e em outros lugares do mundo, mas que o Brasil também tem capacidade de produzir vírus inativado como vacina. E eu acho que a gente vai ter que se esforçar, porque é a metodologia que mais temos dados de vacinação em massa no mundo. Então, nós vamos ter, eu espero que até o final do ano nós tenhamos a vacina. A vacina vai ser a solução para o problema, nós vamos resolver a pandemia de Covid com essas vacinas. Eu queria, só para terminar, chamar a atenção o acadêmico Ricardo Galvão, que teve um embate diretamente com o presidente, tentando salvar os dados que eram financiados, que eram mostrados pelo INPE, e ele fala uma coisa que eu acho que é muito interessante. A pandemia exaltou o valor da ciência contra o negacionismo. Na verdade, a pandemia mostra que a ciência é fundamental para a população. E a gente só fala de ciência o tempo todo. E aí eu queria terminar com o Siddhartha Ribeiro, da UFRN, que ele falou uma coisa que eu acredito muito. Cientista é a profissão do futuro. E se deixarem, isso vai ser verdade também no Brasil. Bom, a Marcha da Vida, pela Vida, eu queria agradecer a possibilidade de participação. É uma marcha em defesa da justiça social, é em defesa da ciência, é em defesa da vida, é em defesa da democracia, o que nós acreditamos. Eu queria agradecer a CCBPC, ao FRN, a Mutagem Brasil, agradecer a todos que estão ouvindo, mas eu queria, só para terminar, dizer que o Brasil já teve mais de 40 mil mortos. Isso não é pouco, gente. Pode ser mais que isso. Eu queria pedir, por favor, se a Silvia me permitir, 1 minuto de silêncio em homenagem a esses brasileiros mortos pelo Covid.
Acho que deu 1 minuto. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Muito obrigada, Menck. Muito obrigada, Gisela. De fato, a gente está num momento assim, extremamente angustiante, sobretudo no Brasil. E antes da gente ler um pouco as perguntas que o público está fazendo, eu teria 2 perguntas, uma para o Menck, uma para a Gisela, e depois uma outra que seria para os dois, assim, mas para todos nós, né? Então, acho que eu vou fazer para todo mundo, tá? Pode ser assim? Pode. Para depois a gente conversar? Então, Gisela, se você tivesse a possibilidade de ter um posto no Ministério do Meio Ambiente, quais seriam as suas principais medidas, assim, de imediato, que você tomaria? Silvia, primeiro ia ter que respirar muito fundo, rezar muito. Eu tenho pensado muito nisso. Eu já tínhamos, antes de todo esse negacionismo, essa distribuição, já tínhamos tanto para fazer. Então, agora temos mais ainda. Então, dá até medo, por onde a gente vai começar? Mas eu acho que eu começaria ouvindo o que os técnicos da pasta do meio ambiente, os técnicos de carreira, as pessoas que estão lá há anos, têm a dizer. Porque eu acho que existe um acúmulo de informações excelentes, de iniciativas, e eles estão na linha de frente. Então, acho que se eu tivesse um cargo, quem sabe um cargo bem influente, eu iria ouvir e pedir para todos ouvirem, e a gente, a partir daí, priorizar as nossas ações. Uma segunda coisa que eu faria seria induzir a relação entre a pesquisa e os órgãos do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, desculpa, Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente tem muito a fazer. Ele precisa das associações, ele precisa da pesquisa. Então, faria, sim, iria lá conversar com o Ministério de Ciência e Tecnologia para fazer programas de indução dessa pesquisa, que ela fosse uma pesquisa não só básica, claro, mas também que levasse à solução dos nossos problemas e, dessa forma, fizemos muito bem na época do PIBU, etc., e eu acho que aí das sociedades científicas é fundamental. A gente se conectar através dessas sociedades e unir os objetivos, senão cada um fica fazendo uma coisa disparatada e no final a gente não tem o que a gente precisa, que são dados para tomada de decisão transparentes e robustos, né? E por último, eu olharia para as nossas crianças. Eu entendo que a gente só vai ter um futuro neste país, em relação à área ambiental, quando a gente permitir que as crianças apreciem o meio ambiente, e isso tem que ser através da educação. Então, essas seriam as minhas ideias aí se eu tivesse esse cargo. Obrigada. Nada. Menck, teria alguma coisa para complementar? Voltei. Teria algo para complementar nas colocações da Gisela? Se você tivesse também esse poder na mão? Se eu dissesse que ia fazer tudo diferente do que está sendo feito, isso ajuda? Por exemplo, os dados têm que ser mostrados. Primeira coisa que você faz em ciência e para qualquer gestão é conhecer o que você está atacando, seja no Ministério do Ambiente, seja no Ministério da Saúde. Chamaria pessoas competentes que iam saber o que fazer para controlar uma epidemia. Você chamar um técnico que é bom de gestão, ele vai ser bom para ajudar, talvez, a comprar alguma coisa que precise. Não, a gente não resolve simplesmente colocando pessoas que não sabem o que estão fazendo. Vai ter que resolver dando confiança a pessoas que sabem. Eu queria só acrescentar uma coisa. Nesses últimos ano e meio, os cientistas do Brasil, assim, aos montes do meio ambiente, ligado ao meio ambiente, ligado à saúde, têm feito documentos e documentos dizendo, peraí, não é assim, está errado. Está errado. E é assim que nós estamos sendo gerados. Mas tem razão. A razão é aquela que eu coloquei. Nós temos pessoas que acham que a solução é fácil e que é só colocar um monte de fake news, só dizer que resolve de uma forma simples,
É assim, aquela coisa de dizer que antibiótico vai resolver o problema de Covid, sem nenhum conhecimento por trás. É isso que nós temos. É achar que a gente pode devastar completamente a Amazônia e sair incólume, sem futuro. É isso que eu penso. Não sei se ajudaria muito, mas certamente é isso que poderia ser feito. E a pergunta que eu tinha para você mais específica, um pouquinho nessa área que você já comentou, que a gente vem testemunhando nesse último ano o desmatamento descomunal da Amazônia, né? E além de todo o problema que é gerado pela liberação de material particular, o desequilíbrio no ecossistema, tem essa questão da liberação de novos vírus que a gente não conhece e que poderão vir gerar novas epidemias, quiçá pandemias. Há exemplo também desses milhares de vírus que existem nas geleiras, né, que com o aquecimento global podem surgir e a gente não tem ideia do que eles podem fazer. Então, como que você vê essa possibilidade? Mas eu queria que você juntasse essa pergunta com essa outra que eu vou fazer, que é em relação aos investimentos da ciência no Brasil. Eu sei que elas estão super escassas, a gente está passando por esse problema no laboratório, mas o Brasil tem muito editais direcionados para uma determinada área, né? Você conduz uns editais para aquela questão momentânea. Por exemplo, tem um edital para o Covid, teve um edital para o Entre Mares, pela questão do petróleo que foi, né, liberado, apareceu aqui na costa brasileira. Então, elas são bem pontuais e emergenciais. E por que eu falo isso? Porque quando começou a pandemia, eu ouvi uma notícia, não estou lembrada agora o nome, mas era um grupo dos Estados Unidos que estava para testar uma vacina contra o coronavírus. E por problema de orçamento, a parte clínica foi deixada de lado. Então, eles, né, não deram continuidade e a gente ainda não tem essa vacina, poderia até ter tido. Então, como que seria essa questão? Como que você vê essa questão do investimento, desse investimento mais direcionado, ou se seria esse um investimento mais amplo, seria mais interessante para a gente prever, para a gente estar à frente do que vai poder, né, do que vai acontecer no mundo. Então, Menck e Gisela também pode comentar depois. Obrigada. Quer começar, Gisela? Não, vai você, Menck. Eu já comecei a questão ambiental, nós temos a maior diversidade biológica do mundo. E isso significa também diversidade viral. E com isso, nós temos riscos, eles existem, mas os animais, eles convivem naturalmente. Quanto mais a gente se aproxima, podem afetar e a gente pode receber? Pode. Não necessariamente ele vai ser ruim, mas alguns podem ser. Eu lembro que esse vírus tem uma taxa de letalidade aí perto de 1%, né? A taxa de letalidade do Ebola é da ordem de 50%. Então, nós temos sorte que nós estamos falando de um vírus que a taxa de letalidade é só 1%, mas não é por isso que é uma gripezinha, espero que tenha ficado claro. Com relação a investimento em geral, o Brasil tem que aprender com os países que deram certo. Por que a China conseguiu controlar a epidemia rapidamente? Conseguiu porque eles estão dando 3 a 4 a 5% do PIB em investimento em ciência, e ciência básica. Então, eles estavam com a estrutura toda. Eles já tinham tido a experiência do SARS em 2002, então eles sabiam como agir. Então, eles agiram rápido. Eles agiram rápido, seguraram. Todo mundo disse que eles estavam exagerados. Claramente não estavam. Eles conseguiram controlar. Eles têm uma população de 1,5 bilhão de pessoas. E eles conseguiram ter um nível de contaminação muito abaixo. A gente já passou eles faz tempo. E é porque a gente não fez a coisa certa, não fez para valer. A gente fez sem coordenação nenhuma, não é? Que, aliás, é uma das coisas que teria que ser feito desde o início no Ministério da Saúde. E começou bem, depois foi mal. Para a criação próxima, possibilidade de ter vacinas,
A gente tem um investimento, teve um investimento inicial no Brasil, na saúde, para a aplicação de vacinas. Então, somos exemplo na aplicação de vacinas em massa, mas não na produção, não no desenvolvimento de novas vacinas. Nós precisamos ter isso. A gente é muito, cientificamente, a gente está entre os melhores, 13º, 15º, em termos de produção acadêmica. Mas em inovação, a gente está em 80, 90. Por quê? Porque não se investe também em inovação, mas quem tem que fazer desenvolvimento? São as indústrias aqui têm que ter investimento em inovação. Então, eu acho que sim, você está certa, a gente tem que, se a gente quer ser um país decente, civilizado, a gente tem que fazer como a China, como a Coreia, como a Europa inteira, e esse governo tem que cumprir o que falou, porque ele mentiu quando falou que ia dar 3% do PIB, que até agora só fez abaixar. Tem que mudar, só isso. Tem que dar 3% do PIB. Não, tem que valorizar as universidades. As universidades federais é onde se faz ciência nesse país, as universidades públicas. Tem que valorizar isso. E não ficar dizendo que ali, a balbúrdia aqui é a ciência. Nós gostamos dessas balbúrdias. É a boa balbúrdia, né? Muito obrigada. Posso fazer um comentário, Silvia? Pode. Então, eu acho importante essa questão emergencial, mas eu não curto isso. Sabe por quê? Hoje é o Covid. Amanhã vai ser a seca, que a gente não vai ter água para beber. E aí, de repente, do nada, as pessoas querem que a gente solucione esses problemas. E a gente precisa de alunos, de gente formada, de gente curiosa. Isso vem da educação desde básica, né? Então, nós precisamos agir em todas essas áreas. Eu não acredito em coisas de moda. Porque, desculpe, eu sei que agora é o momento, e é um momento extremamente importante, que é o Covid, mas existem milhares de outros problemas que a gente está enfrentando, inclusive essa questão de poluição do ar, que ajuda a gente a ter mais problema quando a gente tem um vírus desse tipo. Então, o que eu sinto? A gente precisa levar a ciência a sério, não só quando a gente tem um problema. Eu acho que a pandemia mostrou que ciência é o caminho. Então, gente, bora cuidar, bora fazer universidade nesse país inteiro. Tem universidades hoje federais lindas, que não é só ensino, pesquisa e extensão, é cultura. Vamos usar esse país, gente, que é riquíssimo. Então, me angustia quando eu tenho uma amiga lá na Universidade do Cariri, eu queria ser umas 10 pessoas para poder ir lá e ajudar e fazer um monte de coisa, gente. Esse é o caminho, é partir da base, para criar gente crítica, e que assim nós vamos ter inovação, nós vamos ter indústria, nós vamos ter tudo. Mas não dá para ser de forma de cima para baixo. Tem que ser de baixo para cima. Essa é a minha opinião. Eu queria agora fazer umas perguntas do nosso público. Então, tem uma aqui do Carlos Renato. Oi, Nem. Ele pergunta o seguinte: qual é a postura perante a destruição do Estado? Continuar tentando evitar o caos, mas legitimando o processo por estarmos participando deles, ou devemos todos abandonar de forma coletiva? A pergunta está aí na tela, para ficar mais claro. Menck? Deixar mais clara a pergunta. Para mim, abandonar nunca. Eu acho que jamais. Abandonar não é meu estilo. Eu sou sempre a pessoa do otimismo, porque é isso que nós temos que passar, porque eu, de fato, acredito nisso. Eu acho que a gente não tem que abandonar nada. A gente tem que ficar na linha de frente, continuar insistindo. Cada um de nós, quantos alunos já passaram por nós treinamos, jamais desistir. E continuar firmes, agindo dentro da nossa convicção, porque um dia as coisas precisam mudar, nem que seja pelo jeito mais difícil, como dizia meu pai. É isso. Diga lá, eu acho que nós somos, quando a gente está numa posição dentro de órgão colegiado, primeiro a gente tem que ser respeitado, nem sempre a gente é, mesmo estando em posições. Mas lá a gente é resistência. É o que a gente tem tentado fazer nos órgãos em que a gente tem defendido.
eu chamar a atenção que a gente tem instituições bem formadas que devem ser mantidas e devem ser melhoradas. Se a gente é respeitado, isso a gente vai conseguir. Senão, a gente vai ser resistência. E a gente vai manter calar, não. Calar, não. Nunca. Calar, nunca. Tem uma outra pergunta aqui, Fernando Batistoso. Doutor Menck, como o senhor vê a questão da compilação e tratamento e a iniciativa da imprensa em compilar os dados? Daria para colocar na tela a pergunta? Acho que faltou alguma coisa. Compilação e tratamento, e como o senhor vê a iniciativa da imprensa em compilar os dados? Eu estou achando excelente o que a imprensa tem feito em geral, até porque está combatendo fake news. A imprensa tem feito um trabalho sério, buscando a informação, e dentro de lugares sérios. E é claro que, nesse momento, em tudo está atuando de forma rápida, com pressa, existem problemas. Mas eu acho que a imprensa tem feito o papel dela de defender ciência. É como a gente já comentou, acho que em poucos períodos na história a gente falou tanto de ciência. E é tão bom isso, porque mostra a importância, até, voltando ao que foi falado da necessidade específica, não teve um presidente norte-americano que falou que, por que a gente não faz a vacina logo? Porque não é fácil, se fosse fácil já estava feita. Óbvio, o pessoal está trabalhando nisso. Fazer ciência não é fácil. Ainda bem que a imprensa está divulgando os bons aspectos que nós estamos tentando fazer das diferentes formas. Muito obrigado à imprensa séria, não os fake news, claro. Verdade. Nós temos mais perguntas. A Deise Davi, ela coloca: muito boa essa explanação. Vivemos um momento muito tenso e perigoso. Como sairemos dessa situação? É uma pergunta muito ampla, muito difícil, mas eu acho que é com ciência. É com ciência, com conscientização, com investimento em pesquisa, para que a gente possa realmente prever, né? Não prever, mas assim, estar à frente dos problemas que podem surgir. Mas nessa questão agora, realmente o isolamento social é o que a gente tem. Né? Não existe cloroquina, não existe ivermectina, não existe nada que realmente cure, né, essa doença. Concordo plenamente com você, Silvia, e eu queria só chamar a atenção para uma coisa que foi levantada recentemente, dizendo que a arma ia resolver o problema. Dá um tiro no Covid, dá, para ver o que acontece. Dá? Vai resolver nada. Nossa. Vai criar mais problemas, vai criar menos democracia. É só isso. Vai criar talvez uma guerra civil. Não precisamos disso. Não, já passamos, já conhecemos isso e não queremos mais. Eu acho que é respeitar o ambiente, é respeitar a vida, porque a vida de outros organismos está afetando a gente, porque a gente está destruindo hábitats, destruindo as relações harmoniosas entre nos ecossistemas. Então, eu acho que é respeito, a gente tem que passar a ter respeito como eu digo para meus alunos de biologia, pela vida e todas essas relações, porque separar, não só a minha saúde importa, o resto não. Sinto muito, não vai funcionar. Então, acho que esse momento é respeitar esses processos biológicos e aprender que a gente precisa lidar com eles através da ciência e não das invenções do dia para a noite que não vão resolver, porque esses processos são extremamente complexos, não é? Então, é só com estudo em cima é que a gente vai conseguir entender, mas principalmente o respeito à vida. Isso. O Vitor Lima pergunta: infelizmente vivemos em uma era de desinformação, assim como há 100 anos atrás. Como convencer as pessoas a favor da verdade em meio a tantas fake news? Excelente, Menck. Viva a ciência brasileira. Eu acho que foi falado. Eu acho que a gente tem que chegar a fazer ciência, fazer educação. Eu acho que só isso que a gente consegue fazer. Essas são as nossas armas.
Só isso. Tem outra pergunta da Epifania Livros. Dá para pôr na tela? Ela pergunta assim: o que os pesquisadores acham sobre a perspectiva, possibilidade de investimento da sociedade civil nas demandas científicas acadêmicas atuais? A gente espera que a sociedade civil possa investir também em ciência. A gente espera que as empresas possam investir em ciências. As universidades formaram tantos líderes nacionais, líderes empresários, as universidades federais, sobretudo, as públicas. E, sim, a sociedade civil poderia chegar a contribuir com o que bom que se faz nas universidades públicas desse país. Alguma pergunta mais? Menck e Gisela, querem fazer alguma? Eu acho que essa questão da sociedade civil, eu acho muito importante a gente juntar todo mundo, porque as pessoas que estão no seu dia a dia, no seu bairro, elas têm pequenos problemas ali, que são grandes problemas para elas. Então, eu sinto que muitas vezes a gente poderia criar mecanismos de financiamento em pequena escala para grupos específicos da universidade do seu entorno, onde a gente fizesse pesquisa, inclusive básica, e também se juntasse para resolver. E, às vezes, a gente precisa de muito pouco investimento. Precisa, sim, de ideias, de ações das áreas sociais, etc., que nem sempre precisam de grandes investimentos de laboratório, etc. Então, eu acho que pequenos, tipo crowdfunding, todas essas iniciativas, quando feitas, inseridas dentro de um problema local e da universidade local, tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para fortalecer acreditar na ciência e fortalecer essa união e essa rede de acreditar em coisas reais e não em fake news e ideias que resolvem, não, a partir de amanhã o nosso córrego vai estar todo limpo e resolvido. Não é assim que funciona. Então, quando você participa, é muito mais legal. E eu acho que tem muita gente na sociedade civil que quer fazer isso. E os meninos jovens, tem meninos de 10 anos fazendo um vídeo por aí, maravilhoso. Por que não pode fazer para divulgar ciência de qualidade? Por que isso não pode ficar viral, igual ocorre com as fake news? Eu sei que a gente precisa de todo um mecanismo forte por trás para tornar tudo isso, mas, gente, dá para fazer, envolver ensino médio na pesquisa. Bora, gente, vamos acreditar, vamos fazer local, porque eu acho que é de pouquinho em pouquinho, sabe? Com pouco das universidades que estão restando ainda nesse país, inseridas na sociedade e fazer a diferença. É com o adolescente, é com a criança, eles estão ávidos por parar de fazer aquelas contas chatas e participar. Vamos botar todo mundo na jogada, os pais, os filhos, os professores. Porque, realmente, se não for por aí, gente, como é que a gente vai fazer uma mudança? A gente não tem lá um gabinete por trás para fazer as fake news chegarem. Então, nós temos que começar dos lares, porque é nos lares que as coisas são construídas. Essa é a minha modesta e opinião sobre isso, né? Menck, tem alguma coisa para falar em 30 segundos, que a gente está acabando e eu quero fazer uma finalização. Viva a democracia, viva o SUS, que a gente tem que homenagear o SUS, viva a ciência brasileira, viva a universidade brasileira. Só isso que eu posso falar. Obrigado. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês, Menck e Gisela, pelas importantes colocações, o público pela participação, a AGECOM da UFRN pelo suporte técnico dessa live. E eu convido todos vocês a continuarem na programação da Marcha pela Vida, promovida pela SBPC, posicionando agora os seus avatares lá em Brasília, da manifestação de meio-dia, e participando também do tuitaço, que vai de meio-dia até 13h, com a hashtag Marcha pela Vida, pois todas as vidas importam. Então, gente, muito obrigada. Muito obrigado, hein? E até a próxima.